pessoal, eu sou o Patrick do canal Biolodúvidas e na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre citoplasma, ou seja, sobre a função das organelas citoplasmáticas, um conteúdo que adora cair em provas de vestibular. É 100% de chance em qualquer prova de biologia cair alguma questão que envolve o citoplasma de uma célula, te pedindo a função de alguma organela ou te pedindo alguma relação da função com os tipos das organelas que eles colocam nas opções. Então essa aula de hoje está muito especial. Essa aula aqui é dentro da playlist do curso Biolodúvidas pré-vestibular. Então é um curso de biologia que eu estou aqui fazendo no YouTube, que vai até o mês de novembro, até quando for ter os vestibulares do final do ano. É um curso que não é voltado só para a medicina, é um curso voltado para qualquer vestibular, para você poder fechar a prova de biologia, você gabaritar a prova de biologia. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo às minhas aulas. O meu canal tem aulas de biologia para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior. Eu acho bom dizer essas informações na introdução para poder o aluno que está me vendo pela primeira vez se situar um pouco de como é meu canal, de se situar um pouco do que é que está acontecendo por aqui na minha atmosfera do canal Biolodúvidas. Também o meu canal oferece aí notícias da ciência. Praticamente todo sábado desse ano 2017 eu estou postando alguma notícia que foi relevante durante a semana. Então, cara, meu canal é muito bom. Então se inscreve aí que vale muito a pena. Então, sem mais delongas, hoje vou falar sobre organelas e as suas funções. Uma aula muito boa. Então, pega a tua canetinha, pega o teu lápis e vem comigo entender aí a função das organelas citoplasmáticas. Puxa a vinheta, Charles Darwin! Então vamos embora. Olha só, pessoal, praticamente todos os seres vivos possuem células. Aí você vai ter as células eucariontes e procariontes, que eu já falei sobre elas na introdução à citologia. Então, para pular aqui algumas etapas, essa aula aqui eu vou voltar, ela vai ser voltada, ou melhor, para te falar das organelas das células eucariontes animais. Talvez eu tenha colocado aqui alguma organela que é restrita aos vegetais, mas o objetivo dessa aula é você compreender a função das organelas das células eucariontes animais, que é isso que basicamente cai nas provas de vestibular. Então aqui você tem a imagem de uma célula eucarionte vista em um microscópio eletrônico. Então perceba que ela é um pouco diferente daquela imagem que você está habituado a ver nos livros do ensino médio, né? Bem mais diferente, né? Não tá daquela formazinha colorida. E aqui você pode encontrar três partes fundamentais de uma célula: a membrana, o núcleo e o citoplasma. Patrick, por que tu não colocou membrana plasmática? Porque na verdade é membrana. Membrana, quando se fala de membrana em célula, geralmente é essa camada aí que tem toda uma composição específica. Então vai ter a membrana, vai ter o núcleo e vai ter o citoplasma. Eu vou gravar depois uma aula desse ano só falando sobre a membrana plasmática. Hoje é sobre citoplasma, ok? E aqui está aquela imagem que você já viu nos livros de ensino médio, uma célula de um modo mais ilustrativo, que praticamente todo mundo que já estudou biologia já viu esse tipo de representação de uma célula. Então vamos embora. Olha aí a imagem dessa célula e olha a quantidade de estruturas que tem dentro dela. Aqui, pessoal, você vai encontrar o que chamamos de organelas. As organelas são estruturas que existem dentro da célula que desempenham funções bem específicas. Existem as organelas membranosas, que são formadas por membranas. As mesmas, basicamente, a composição dessa membrana é a mesma composição da membrana plasmática, e as organelas não membranosas, que são organelas, como o próprio nome diz, não tem membrana, não é formado por uma membrana. Aqui você está vendo vários nomes. Você está vendo aqui as estruturas do núcleo e você está vendo aqui algumas estruturas como flagelo. Só que na realidade o que eu vou falar aqui nessa aula é do citoplasma. Essa parte aqui interna
e as suas organelas, que é isso mais uma vez que adora cair nas provas de vestibular. Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre a muito conhecida mitocôndria. O que é que você precisa saber sobre a mitocôndria? Olha ela aí. A mitocôndria, ela é uma prova da evolução molecular. Isso aí, pessoal, quando você vai estudar lá a origem da vida, provavelmente você estudou, talvez não, mas você estudou aí a evolução molecular e te mostrou aí como aconteceu a evolução das células. E em determinado momento, aconteceu o que chamamos de endossimbiose, que foi quando uma bactéria acabou, uma célula eucarionte primitiva acabou englobando uma bactéria, e essa bactéria, por sua vez, aí com o tempo se tornou uma mitocôndria. Eu estou aqui simplificando ao máximo. Aonde eu quero chegar é que a mitocôndria é uma organela membranosa, é uma organela muito autônoma, é uma organela que possui DNA próprio, é uma organela que tem uma função especial dentro de uma célula. Mas vamos aqui devagar para você poder entender. Quais são as informações de base que geralmente são as informações mais simples que podem vir cobrando numa prova? Isso daqui, anota, se liga. Mitocôndrias têm a função de produzir energia para a célula. A energia aqui em questão é o ATP, adenosina trifosfato. Duas fases da respiração celular acontecem dentro da mitocôndria: o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Quando você estuda metabolismo celular, geralmente você estuda a mitocôndria, que justamente a sua função é produzir energia para a célula. Outra função importante, elaborar o processo de respiração celular, que não deixa de estar dentro aí da primeira função que eu coloquei. Ela produz o ATP e ela também vai estar participando do processo de respiração celular. Uma outra coisa interessante é que ela é presente em todas as células eucariontes. Toda e qualquer célula eucarionte vai ter a presença de mitocôndrias. Agora tem algumas observações. A quantidade de mitocôndria vai variar de célula para célula. No nosso caso, células como neurônios, como miócitos, que são células musculares, vão ter muitas mitocôndrias. Isso porque essas células gastam muita energia. E vai ter células que vai ter uma menor quantidade de mitocôndrias por não gastarem tanto energia. Então, geralmente, gosta de cair assim em prova. Tal órgão, tal células gastam muita energia. Assinala a opção que corresponde a que tipo de organela essa célula vai ter em riqueza. Aí você vai marcar a opção mitocôndria. Informações de peso que adoram cair em vestibulares mais complexos. É o seguinte, ela possui DNA próprio. Então, a partir de hoje, o DNA da mitocôndria ele é próprio dela, não é o mesmo DNA do núcleo. E detalhe, vamos dar cá embora. Pode sofrer mutação. Assim como o DNA do núcleo pode sofrer mutação, o DNA da mitocôndria também pode sofrer mutações aleatórias e mutações espontâneas. Então, pode ocasionar diversos fatores negativos provenientes dessa mutação, como o Alzheimer, como alguma doença que envolve a questão da visão, como oftalmoplegia, Ave Maria, acaba ser gaga, é foda, viu? Oftalmoplegia e diabetes mellitus são algumas doenças que podem estar relacionadas com mutações no DNA mitocondrial. Abundante nas células dos músculos, coração e sistema nervoso, como eu falei agora há pouco, células que gastam mais energia, consequentemente vão ter mais mitocôndrias. Nossas mitocôndrias são de origem materna. Isso aí já é clichê de qualquer prova de vestibular cair alguma questão que trate desse fenômeno. Isso porque durante o processo de fecundação, quando o gameta masculino vai fecundar o gameta feminino, no caso o ovócito secundário, existe a perda de várias estruturas do gameta masculino, entrando apenas o DNA masculino e um centríolo. Então todas as mitocôndrias morrem. Então as mitocôndrias de uma célula, de um zigoto, todas são de origem materna. Então as suas mitocôndrias, elas são da sua mãe, a da sua mãe, da sua avó e assim por diante. Toda a linhagem, todas as linhagens da sua família, as mitocôndrias são de origem materna. E tem papel das mitocôndrias no envelhecimento. Já foi provado que
conforme você vai ficando mais velho, a quantidade de mitocôndrias vão diminuindo. Então, essas são as informações que eu queria que você soubesse acerca da mitocôndria. Próxima organela é os ribossomos, que é uma organela não membranosa. Tá aí os ribossomos, que basicamente são duas estruturas que se ligam para elaborar um processo, que eu vou dizer qual é esse processo. Quais são as informações de base que você tem que saber sobre os ribossomos? Presente em todos os tipos celulares. Enquanto eu coloquei agora há pouco que mitocôndria só iria existir em células eucariontes, aqui eu estou colocando que tem em qualquer célula. Então, também procariotos vão possuir ribossomos. Participação do processo de tradução, ou seja, auxilia o processo de produção das proteínas. O ribossomo ele é fundamental para o processo de formação de uma proteína. Para quem já estudou a síntese proteica, você vai perceber que durante o processo de tradução, que é a decodificação do código genético para a produção de uma proteína, essa decodificação ela acontece em nível de ribossomo. O RNA mensageiro, ele parte lá do núcleo e vai lá para os ribossomos. Vai existir ribossomos livres no citoplasma e vai existir ribossomos aderidos à parede do retículo endoplasmático rugoso, que é uma outra organela que eu vou citar daqui a pouco. E durante esse processo de entrada da molécula de RNA mensageiro passando pelo ribossomo, acontece o processo de tradução. O ribossomo ele é rico em RNA ribossômico. Informações de peso. Em células eucariontes é sintetizado nos nucléolos. O nucleolo é uma estrutura dentro do núcleo de células eucariontes. E esse nucleolo ele é responsável aí pela síntese dos ribossomos. É uma organela não membranosa, como eu falei agora há pouco. Existem ribossomos dispersos no citoplasma e existem ribossomos acoplados às membranas do retículo endoplasmático rugoso. Patrick, qual é a diferença? A diferença é o seguinte: as proteínas que são sintetizadas nos ribossomos livres do citoplasma são proteínas que permanecerão dentro da célula. E as proteínas que são sintetizadas nas paredes dos ribossomos acoplados ao retículo endoplasmático rugoso são proteínas que vão ser exportadas. Consequentemente, são proteínas que vão ser mandadas para fora da célula. Basicamente, essa é a diferença. Próxima organela, retículo endoplasmático rugoso e liso. Uma organela gigantesca em níveis moleculares e são organelas membranosas que desempenham funções bem estabelecidas. Olha aí. Geralmente, o retículo rugoso ele já é acoplado com o retículo liso, formando uma mesma estrutura. O que vai diferenciar um do outro é a presença e a ausência de ribossomos. O retículo rugoso ou granuloso, como é citado em alguns livros, é um retículo que tem ribossomos na sua membrana. E o retículo liso é um retículo que não vai ter ribossomos em sua membrana. Quais são as informações de base? O retículo rugoso possui ribossomos na sua membrana e o liso não, como eu acabei de falar. Essa é a informação de base que adora cair em provas. Mas quais são as informações de peso? São aqui várias. Retículo rugoso, com os ribossomos aderidos às suas membranas, produz proteínas. Então, o retículo rugoso ele também auxilia no processo de produção de proteína. Ele acaba, pessoal, ajudando tanto em processo de glicosilação, que é a adição de moléculas de glicose à proteína. Ele também pode estar auxiliando na questão da formação da proteína com relação às estruturas ternárias e quaternárias disso em nível de produção de proteínas. Enfim, ele contribui de algum modo na produção da proteína. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, quem faz a produção da proteína é o ribossomo. Mas o retículo endoplasmático rugoso ele contribui também de algum modo. Proteínas sintetizadas nesse retículo penetram nas bolsas e se acoplam em direção ao aparelho de Golgi. É assim que funciona. As proteínas que são feitas nesse retículo, elas não são mandadas diretamente para fora da célula. Elas são mandadas para uma outra organela que é especializada na secreção celular. Em outras palavras, no processo de jogar para fora essa proteína que foi sintetizada.
Eu vou daqui a pouco falar sobre esse complexo de Golgi. Retículo endoplasmático rugoso, como eu falei agora há pouco, participa da glicosilação de algumas proteínas. Glico vem de glicose. Glicosilação é como se fosse a adição de uma molécula de glicose às proteínas. O retículo liso vai ter uma função também bem específica. O rugoso vai estar participando da produção de proteínas e o liso também vai estar participando da produção de um composto orgânico bem importante. Que composto é esse? Produção de lipídios. Os lipídios aí eles também são sintetizados dentro de uma célula. E a nível de quê? A nível de retículo endoplasmático liso. Então, a produção de lipídios, como lectina, colesterol, testosterona e estrógeno, são lipídios aí produzidos em nível de retículo endoplasmático liso. Aqui no meu canal já tem uma aula de ensino superior, onde eu elaboro uma aula bem bacana explicando como acontece a produção de um lipídio, que aqui para nós é muito complicado. Ainda bem que isso não cai em prova de vestibular. Também faz a desintoxicação, que é a eliminação de moléculas que a célula não tem interesse. E também faz o armazenamento de substâncias. Algumas substâncias que são úteis à célula podem ser armazenadas nesse retículo liso. Então, basicamente, essas são as funções que eu queria que você soubesse acerca de retículo rugoso e liso. E foca aí na sua morfologia, tá bom? A morfologia das organelas são bem específicas. Complexo de Golgi, uma organela que parece um saco, na verdade, que também tem uma função bem determinada. Que função é essa? Atua na secreção celular. Secreção, pessoal, é exportar substâncias para fora da célula. Proteínas, que no caso, hormônios, muitos hormônios são proteínas. Esses hormônios eles são secretados da célula. Exemplo, um hormônio que é produzido na glândula hipófise, que vai atuar lá no ovário da mulher. Então, essa eliminação da célula ela é feita através do processo de secreção celular, que é basicamente restrito a essa organela. Armazenamento de substâncias, assim como o retículo endoplasmático liso. E as informações de peso são as seguintes, essas aqui adoram cair em prova. Eles formam o acrossomo. O acrossomo dos espermatozoides. O acrossomo, para quem não sabe, é a cabeça do espermatozoide. Existe uma organela que eu tenho certeza que eu coloquei aqui nas informações de peso. É uma organela que ela é feita graças ao complexo de Golgi. Ou seja, quem produz essa organela é o complexo de Golgi. Eu vou estar daqui a pouco dizendo qual é essa organela. E esse acrossomo, pessoal, é uma estrutura membranosa que fica na cabeça do cromossomo que ele armazena ácidos. E esse ácido é importante para poder ocorrer o processo de fecundação. O gameta, quando se liga à corona radiata, no caso é uma camada que reveste o ovário secundário, ele consegue dissolver essa camada graças a esse ácido. E o acrossomo é importante porque é ele quem armazena esse ácido. Então está aqui o apontando, tá bom? Formação da membrana esquelética em células vegetais. Uma função também que em alguns livros não trazem, mas também que é restrita ao complexo de Golgi, a formação dessas membranas esqueléticas em células vegetais. Isso porque essa organela é muito membranosa e as suas membranas acabam auxiliando a estrutura de outras substâncias celulares. Não, substâncias não, outras estruturas celulares. Síntese de polissacarídeos, é isso mesmo. Síntese basicamente, de união de várias moléculas de glicose, esse complexo de Golgi também vai estar fazendo. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas essa síntese de polissacarídeos também pode ser feita no complexo de Golgi. Eu não estou falando que é a síntese da glicose, é a síntese de um polissacarídeo, ou seja, a união de várias moléculas de glicose. Atua no acabamento de várias proteínas, participando também do processo de glicosilação, igual eu falei agora há pouco que o retículo rugoso também faz. As hemácias não possuem complexo de Golgi. As hemácias não possuem quase nada, é uma célula que vai carregar oxigênio. E essa informação que eu coloquei mais para que, caso você se depare numa prova, saiba que complexo de Golgi não tem nas hemácias. Tudo bem? Lisossomos é uma organela fundamental porque ela acaba aí sendo a responsável por fazer a digestão celular. Vamos lá, informações de base. Olha aí como é a morfologia de um ribossomo.
Então tá aqui, atua na digestão celular. Então, o que é uma digestão celular? É a eliminação de uma coisa que está dentro da sua célula que não presta mais, ou é a eliminação de uma coisa que entrou dentro da tua célula que você tem que destruir. Então, quem vai fazer essa destruição é o lisossomos. Então, para não chamar o nome de destruição, a gente chama de digestão celular. E essa digestão ela só é possível porque dentro dos lisossomos tem ácido clorídrico. E ácido clorídrico, o pH é muito baixo. O pH muito baixo, então é muito ácido. Formações de peso. Atua na autofagia, digere partes da própria célula. Muitas vezes uma mitocôndria deixa de funcionar, um ribossomo deixa de funcionar, e quem vai fazer a destruição dessa estrutura ou dessa molécula é o lisossomos. Então, autofagia é a destruição própria da célula, de estruturas das células. Atua na heterofagia. A heterofagia é quando a célula ela engloba uma partícula por fagocitose ou pinocitose, e os lisossomos eles acabam aí se agregando a essa molécula e eliminando, consequentemente eliminando essa molécula. Em alguns livros você pode ver o termo lisossomos primários e lisossomos secundários. Basicamente é a mesma coisa. O lisossomos, quando não está digerindo nada, está lá na dele, eu chamo de lisossomos primários. Quando o lisossomo ele vai lá digerir uma estrutura, eu passo a chamar de lisossomos secundários. A minha gata tá mijando na minha cama, brother. Puta que pariu. Olha, não vou nem parar aqui a aula, porque se eu parar, eu já perco aqui a graça. Mas ela tá ali, ó, mijando na minha cama. Meu Deus do céu, criar gato tem essas coisas. Como é que pode? Meu Deus do céu. Voltando pra cá. A heterofagia, ela engloba a estrutura que foi fagocitada e o lisossomo vai lá e faz o processo de digestão dessa molécula. Detalhe muito importante, a associação do lisossomos com a molécula que ela vai estar sendo digerida é chamada de fagossomos, tá bom? Então, se caso você tenha ouvido falar não fagossomos, é isso que eu acabei de dizer. São originadas a partir do complexo de Golgi. Então, quem vai originar o lisossomos é o complexo de Golgi. E também algumas doenças como Tay-Sachs, silicose e asbestose são doenças que são relacionadas aos lisossomos. Então, alguma doença que falte a questão de digestão celular ou que a digestão celular esteja muito acelerada, vai estar envolvendo aqui essas doenças. Eu não quero enfatizar o que cada uma são, mas elas estão relacionadas aos lisossomos. O peroxissomos é uma organela importantíssima para o processo de desintoxicação celular. Algumas moléculas que não são de interesse celular têm que ser eliminadas. Patrick, mas a gente falou agora há pouco que quem vai fazer essa eliminação lisossomos, mas algumas moléculas, produto de reações químicas, elas são desintoxicadas pelos peroxissomos. Então, ela faz a oxidação de ácidos graxos, isso é muito importante para processos energéticos. O ácido graxo é um componente dos lipídios, oxidação dos peróxidos de hidrogênios, que é produto de reações químicas. Então, está aí, por exemplo, a atuação de enzimas como a catalase, que está dentro do peróxido de hidrogênio, e faz aí essa conversão do peróxido, H2O2 é o peróxido de hidrogênio, e converte esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Isso aí quem vai estar fazendo é o peroxissomos. Informações de peso, são células abundantes no fígado e nos rins, participam da produção de ácidos biliares. Em alguns vegetais, espermatócitos convertem lipídios das sementes em açúcares. Uma função também restrita aí às células vegetais. Células vegetais têm peroxissomos. Próxima organela é o citoesqueleto, é o esqueleto da célula. Então vamos lá. Forma a organização da estrutura interna das células. Existiu já há muito tempo atrás uma espécie de debate se existiu ou não o citoesqueleto, mas hoje nós sabemos que existe sim um citoesqueleto. Ele permite a adesão das células vizinhas, no caso aí todas as especialidades de uma membrana. Isso acontece graças ao citoesqueleto. Participa do deslocamento das matérias no interior da célula. Então,
essas funções estruturais de uma célula, para manter a célula bem estruturada, tem que ter o citoesqueleto. Aí eu vou ter os microtúbulos, que é um tipo de citoesqueleto, são constituídos por subunidades proteicas, cuja principal proteína é a tubulina, são originadas nos centrosomos. Centrosomos são regiões onde vai estar acontecendo a síntese de centríolos. Eu acho que eu vou dizer para vocês isso aqui daqui a pouco. Vai ter os centríolos, muito importantes para o processo de divisão celular. Células vegetais não vão possuir centríolos e estão ligados à movimentação celular, no caso, movimentação de algumas estruturas, algumas organelas, mas principalmente a questão da movimentação dos cromossomos no momento da divisão celular. Surgem de centríolos pré-existentes, então um centríolo origina outro centríolo. Na fase de intérfase da divisão celular, acontece também a duplicação dos centríolos, formado por microtúbulos. Então, esses mesmos microtúbulos que eu acabei de citar em cima, eles formam os centríolos. Fungos e plantas não possuem centríolos, e a questão de movimentos celulares, como ciclose, movimentos ameboides, que no caso é o movimento de alguns protozoários, movimento dos cílios e flagelos, também vai estar ligado à questão de centríolos e de citoesqueleto. Gente, uma aula bem informativa e bem objetiva sobre organelas citoplasmáticas, e é isso aí que você tem que saber para você poder marcar uma opção correta se caso caia alguma dessas organelas. Cansei, tô triste aqui porque a gata mijou na minha cama, mas fico por aqui, e só pelo fato de eu não ter ido lá chutar a gata para poder ela sair da cama, não, chutar não, né, tirar, deixa aqui seu like, seu comentário se você gostou dessa aula. Fico por aqui, beijo, valeu e até a próxima.